Meus irmãos rubro-negros, acabei não falando sobre isso na resenha pós-jogo, mas é importante, é sobre esse aspecto que eu quero tratar nesse momento, que é a expulsão do Carrascal. Mais uma expulsão desnecessária. A margem para discussão, eu vou deixar com vocês, vou deixar para os programas de esporte. Na minha visão, não. Uma tesoura desnecessária no final do jogo e que só não vai ser mais comentada porque o empate não aconteceu. Porque tivesse o empate acontecido, a importância conferida a esse lance seria gigantesca. E aqui fica o questionamento. Por que um time tão técnico como o nosso, com jogadores internacionais, como é o caso do Carrascal, como é o caso do Plata, como é o caso do Pulgar, que só não vai para a Copa do Mundo em razão da fraquíssima geração chilena, por que jogadores tão experientes, por que jogadores coincidentemente internacionais, estrangeiros, estão sempre cometendo jogadas temerárias, que não me parecem acontecer por maldade, como adjetivou o Casagrande, por exemplo, em relação ao Plata. Eu não acho que o Plata seja maldoso, eu não acho que o Carrascal seja maldoso. O Pulgar já tem minhas dúvidas em certos momentos, porque na medida que você começa a atribuir a um jogador a pecha de brabão, ele começa a querer assumir aquilo. É o caso do Felipe Melo. O Felipe Melo eu vi começar no Flamengo, eu era garotinho, eu lembro dele começando. Ele não era o xerifão, mas quando você começa a conferir ao cara essa atribuição, o cara começa a mudar o semblante, o cara começa a mudar o visual, o cara começa a fazer besteira quando é desnecessário, inclusive, para poder justificar a fama que deram a ele. Para fazer moral com a torcida. É isso que o Pulgar faz às vezes no Flamengo, é o que me parece. Mas não é o caso do Carrascal. E aí a diretoria, claro, tem que aplicar multas severas no sentido pedagógico para evitar que situações assim aconteçam, mas tem que ter uma conversa também. A diretoria tem que chamar o técnico e pedir para que tenha uma conversa. O técnico tem que ter uma conversa com os jogadores. Me parece inabilidade técnica. Não sabe dar carrinho, não dá. Não sabe defender, não se arrisca. Porque o jogador em campo ele não tem uma responsabilidade apenas sobre si, mas também pelo coletivo. Quando o camarada sai, faltando 5 minutos para acabar o jogo por uma expulsão desnecessária, ele prejudica todos os jogadores que vão ficar em campo. Tivesse o empate acontecido, hoje todos estariam recebendo críticas da torcida, vaias da torcida, a família ficaria abatida em casa, os filhos, enfim, você prejudica todo mundo. Então é algo sério, sim. Repito, só não vai ser tão falado porque o Flamengo ganhou. Mas isso não pode continuar acontecendo num time tão qualificado e técnico como o nosso. Isso aqui é Flamengo.